prazer tê-los aqui para mais uma videoaula do Professor Júbilo. Eu gostaria de iniciar esse processo pedagógico falando sobre um bate-papo que eu tive com um aluno meu algumas semanas atrás. O cara chegou para mim e disse assim: Júbilo, peguei 15 mulheres na balada. Oh, nossa! Como você é ciscador na balada. O que muita gente não sabe é que a boca de uma pessoa é a segunda parte do corpo com a maior quantidade de bactérias. São cerca de 150 milhões de bactérias por centímetro quadrado. Claro, se você tiver uma boca bem limpinha. Isso quer dizer que se você numa balada fica com 15 mulheres ou com 15 homens, ou seja, se você beija 15 bocas diferentes, é extremamente nojento. É mais limpo você comer um tarolo de cocô do que você ficar beijando uma porrada de boca a noite toda. Por quê? Porque você vai trocar muitas espécies de bactérias e com isso você pode adquirir alguma doença proveniente dessas bactérias. Bactérias, arqueobactérias e cianobactérias são micro-organismos pertencentes ao reino Monera, que é o tema da nossa videoaula de hoje. O reino Monera é o reino mais primitivo que nós temos dentro da biologia. As bactérias, seres altamente escrotos, estão dentro desse reino. Porém, tanto bactérias como cianobactérias e arqueobactérias, elas dividem características em comum, pertencentes aos indivíduos do reino Monera. Uma das primeiras características, e sim, a que mais cai no vestibular, uma das mais importantes que você tem que absorver, tipo, não gosto do índio, não vou prestar atenção. Guarde apenas isso, então. Todos os indivíduos do reino Monera, eles são procariontes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o núcleo, e na verdade o material genético dessas células que pertencem ao reino Monera, não possui uma membrana limitando esse material genético. Você não tem uma membrana nuclear nas células desses indivíduos. Você não tem, lembra o nome dessa membrana nuclear? Carioteca. Então os indivíduos do reino Monera, eles não possuem membrana nuclear. Isso quer dizer o quê? Que eles não possuem carioteca. E exatamente por não possuírem carioteca, todos os indivíduos do reino Monera são classificados como procariontes. Detalhe, presta atenção, o único reino procarionte da face da Terra é o reino Monera. Isso quer dizer que você não precisa ficar decorando. Ai meu Deus, quem que é procarionte? Quem que é eucarionte? Procarionte, apenas reino Monera. Todos os outros reinos, reino protista, reino fungi, reino plantê, reino animalia, todos eles possuem uma membrana envolvendo o núcleo, possuem uma carioteca e nesse caso eles serão classificados como eucariontes. Além de serem procariontes, todos os indivíduos do reino Monera possuem apenas uma única célula, por isso que eles são classificados como unicelulares. Além disso, quanto à utilização de oxigênio para obtenção de energia, é o seguinte: existem indivíduos do reino Monera que são anaeróbicos, ou seja, não utilizam o oxigênio como fonte de produção de energia, e existem organismos que são aeróbicos. Nesse caso, eles precisam do oxigênio para a produção de energia, para a produção de ATP. Algo muito interessante aqui comentar com relação a indivíduos do reino Monera anaeróbicos e aeróbicos são as bactérias que tem na tua boca. Geralmente não sempre, quando vocês acordam, é aquele bafo de leão, aquele bafo mata meu boi total. Por que você tem bafo de leão de manhã? Por uma simples razão. De noite, a tua boca, ela cessa o processo de salivação. Por quê? Porque senão você ia morrer afogado durante o sono. Então existe uma redução. Só que a saliva, ela é riquíssima em oxigênio. Então ela controla a população de bactérias anaeróbicas na tua boca. Por quê? Porque essas bactérias não só não usam oxigênio, como elas morrem na presença deste. E a saliva é cheia de oxigênio. E as bactérias que dão a catinga na tua boca
são bactérias anaeróbicas que odeiam o oxigênio. Durante o dia, salivão, 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 oxigênio, 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 você vai controlando a população de bactérias anaeróbicas. Só que, meu amigo, à noite, quando você dá aquela diminuída na produção de saliva, reduz a produção de oxigênio e as bactérias anaeróbicas aumentam a sua população, ocasionando a liberação de gases que dão esse cheiro de podre na nossa boca no processo de amanhecer, quando você acaba de acordar. Outra característica importante no reino Monera é que esses indivíduos, eles podem ser autotróficos, como também podem ser heterotróficos. O que quer dizer que alguns organismos do reino Monera, alguns seres do reino Monera, eles não precisam comer para obtenção de matéria orgânica, para obtenção de energia. Eles fazem fotossíntese ou eles fazem quimiossíntese. Esses são autotróficos. Já no caso dos heterotróficos, eles precisam englobar, eles precisam comer matéria orgânica, botar para dentro glicose para que ele possa produzir energia. Ou seja, no reino Monera eu encontro os dois tipos de indivíduos: indivíduos autotróficos e indivíduos heterotróficos. Já que você entendeu as características básicas dos seres pertencentes ao reino Monera, agora nós temos que conversar um pouco sobre as características da célula de indivíduos que estão no reino Monera. Muitas vezes você encontra isso como características de células procarióticas. Por quê? Porque são células de indivíduos procariontes, que quer dizer o quê? Não tem carioteca, não tem uma membrana envolvendo o material genético, envolvendo o DNA da célula. Para te explicar isso, nada melhor do que uma imagem biribicatabamba. Aqui nós temos então um esquema de uma célula bacteriana que pertence ao reino Monera. Então praticamente todas as células do reino Monera, tanto as cianobactérias como as arqueobactérias, elas têm uma estrutura muito semelhante a essa. Por isso eu vou pegar essa célula bacteriana como referência. Primeiramente, moçada, os revestimentos que nós temos na célula bacteriana. Toda célula bacteriana ela tem membrana plasmática, então você está vendo aqui, ela tem uma membrana plasmática, ela terá citoplasma, tem o hialoplato, tem o citosol normal, e ela também vai ter, depois dessa membrana plasmática, a parede celular. Então o reino Monera ele é caracterizado pela presença de parede celular. É muito interessante você saber que essa parede celular ela é composta por uma substância química chamada de mureína. Tá? Então isso é muito característico de parede celular das bactérias, uma substância chamada de mureína. Além disso, algumas bactérias, além de terem membrana plasmática, além de terem parede celular, elas terão ao seu redor uma cápsula. Essa cápsula aqui, ela consiste em dar mais resistência à bactéria. Tanto é que bactérias, por exemplo, pneumococos, quando você infecta ratos com pneumococos sem essa cápsula, os ratos até adquirem a pneumonia, só que eles não morrem. Quando você introduz pneumococos nos ratos que contém essa cápsula, esses ratos pegam pneumonia e não só isso, eles acabam morrendo pela doença. Por quê? Porque essas bactérias introduzidas com essa cápsula são muito mais resistentes e por isso o poder de ataque delas é muito maior ao organismo. Beleza, vimos a parte externa aqui. Agora nós temos as estruturas de locomoção das bactérias. Aqui você está vendo um flagelo, né? Então existem bactérias que possuem flagelo para se locomover. E aqui você está vendo os cílios. Os cílios, moçada, eles servem tanto para locomoção como para formar uma ponte citoplasmática que a gente chama de pile. E para que serve essa pile? Serve para fazer troca. As bactérias criam essas pontes chamadas de pile através dos seus cílios para poderem trocar material genético numa reprodução sexuada chamada de conjugação, no qual eu já irei falar. Bom, vamos para dentro agora, estamos no citoplasma da bactéria. Primeiramente, é interessante você observar que as bactérias elas possuem apenas um DNA que irá formar um cromossomo circular. Como no reino Monera nós não temos uma membrana delimitando o núcleo, membrana chamada de carioteca,
nós não dizemos que isso aqui é núcleo, e sim nós damos um outro nome. A região dessa célula que possui o material genético da bactéria, nós chamamos de nucleoide, tudo bem? E lembrem-se, justamente por não possuírem carioteca revestindo o núcleo da célula, nós classificamos esses organismos do reino Monera como procariontes. Bom, aqui nós temos o plasmídio. O plasmídio é um pedaço do DNA dessa bactéria que serve para ela trocar com outras bactérias. Geralmente, os genes contidos nesse plasmídio são genes que dão resistência a antibióticos. Ou seja, essa bactéria ela já tem genes que permitem a ela ser mais resistentes ao antibiótico. O que ela faz? Ela passa esse plasmídio para outra bactéria e com isso ela irá tornar a outra bactéria também resistente a antibióticos. Além disso, galera, é muito importante vocês saberem que a única organela citoplasmática que o reino Monera possui são os ribossomos. Não existe mais nada dentro de uma célula procariótica, ou seja, de uma célula de um indivíduo do reino Monera. Apenas ribossomos para a síntese proteica. Não há complexo de Golgi, não há mitocôndria, não há retículo endoplasmático, não há nada. Eles não têm nenhuma organela citoplasmática a não ser os ribossomos. Além disso, Galiroboy, eu queria dizer para vocês que em muitas bactérias existem invaginações da membrana plasmática que servem para fazer respiração celular. E nós chamamos essas invaginações da membrana plasmática de mesossomos. Então, os mesossomos são estruturas das células do reino Monera responsáveis pelo processo de respiração celular, já que esses indivíduos não possuem a mitocôndria para fazer tal evento. Outra coisa extremamente importante é que quando você tem uma doença bacteriana, você toma um antibiótico para combater essa doença. Isso mesmo, antibiótico ele serve para te proteger, para te curar, não te proteger, mas para te curar contra doenças bacterianas. Geralmente, o antibiótico ele vai atacar duas estruturas da célula das bactérias. Ou ele ataca a parede celular e com isso ele torna essa célula bacteriana mais enfraquecida e aí o teu sistema imunológico vem e destrói essa bactéria, ou o antibiótico vai atuar no processo de síntese proteica da bactéria. Ele impede que a bactéria faça determinadas proteínas e com isso ele consegue matar essa danada que está te causando alguma doença. Você já entendeu como é que é uma célula de um indivíduo pertencente ao reino Monera? Você já sabe as características básicas desses indivíduos. Agora chegou a hora da gente dar um Philosophies of Life sobre a forma de obtenção de energia pelos indivíduos do reino Monera. Como eu já falei, esses indivíduos eles podem ser autótrofos ou heterótrofos. Se eles forem heterótrofos, eles vão ter que se alimentar para obter matéria orgânica, entenda-se aí matéria orgânica como sendo açúcar, né, glicose, por exemplo. Eles têm que se alimentar para pegar essa glicose e fazer o que com ela? Fazer fermentação ou respiração celular. Detalhe, se a bactéria come e faz fermentação, ela é uma bactéria anaeróbica, ou seja, ela não usa o oxigênio para quebrar essa glicose e produzir ATP. Agora, se essa bactéria se alimenta e faz respiração celular, ela é uma bactéria aeróbica. Por quê? Porque ela vai utilizar o oxigênio para quebrar essa glicose e, consequentemente, produzir ATP como fonte de energia. Ainda existem bactérias que são ninjas, que eu chamo de bactérias anaeróbicas ou aeróbicas facultativas. Por que facultativas? Porque se não tiver oxigênio, tudo bem, ela faz fermentação. Se tiver oxigênio, beleza também, ela faz respiração celular. Então, quando uma questão falar para vocês sobre alguma coisa facultativa, ele está dizendo que o indivíduo pode ser tanto uma coisa quanto outra. No caso, na obtenção de energia, facultativa é a bactéria que usa ou não o oxigênio, então ela pode ser aeróbica
ou anaeróbica. No caso dos indivíduos do reino Monera, que são heterotróficos, eles podem obter o alimento de 3 maneiras. A primeira delas são as bactérias que eu chamo de bactérias saprofíticas. Por que saprofítica? Porque elas irão obter alimento de matéria orgânica em decomposição, de seres vivos que já morreram. É por isso que muitas bactérias são classificadas como decompositoras. E isso é extremamente importante, porque com esse processo de decomposição e obtenção de matéria orgânica, de matéria em decomposição, matéria orgânica que está morta, a bactéria ela faz uma reciclagem desses compostos orgânicos, para que a natureza possa reutilizá-los. Por isso que elas são extremamente importantes. As bactérias também podem ser parasitas. Elas podem obter alimento prejudicando o indivíduo no qual ela está conseguindo esse alimento. É nesse caso que você tem as doenças bacterianas. Outra forma que as bactérias heterotróficas têm para conseguir alimento é fazendo uma relação que a gente chama de relação de simbiose. Como assim? Ela obtém alimento sem prejudicar o hospedeiro, porque senão, se ela prejudicasse, ela seria considerada parasita e provavelmente ela ia dar alguma doença, ia causar alguma doença nesse hospedeiro. Você quer ver um exemplo bem bacana aí? As vacas, quando elas estão comendo o capim, elas não conseguem digerir celulose. E aí o que acontece? Existem bactérias no estômago dessas vacas que digerem a celulose para a vaca. Parte dessa celulose digerida é devolvida para a vaca e parte dessa celulose a bactéria pega para ela. É uma relação que a gente chama de simbiose ou também de mutualismo. É outra maneira que a bactéria tem de obter alimento. Agora, existem organismos do reino Monera, seres do reino Monera, que são autotróficos, que não precisam comer para ter energia. Por quê? Porque eles fabricam o próprio açúcar, eles fabricam a própria glicose. E aí eles podem fazer 2 fenômenos químicos. Ou eles fazem fotossíntese, ou eles fazem quimiossíntese. Dá uma olhadinha nessa figura para que fique mais fácil de você entender como é que os seres do reino Monera autotróficos produzem o seu próprio açúcar, o seu próprio alimento. Biribicatabamba. Algumas coisas que são interessantes com relação à fotossíntese no reino Monera. Primeiramente, que nessa fotossíntese não existe a presença de cloroplasto. Lembrem-se que no reino Monera a única organela presente são os ribossomos. Então não há cloroplasto na fotossíntese. Nesse caso aqui eu resolvi destacar a fotossíntese bacteriana. Por quê? Porque no caso da fotossíntese bacteriana, a clorofila no qual absorve a energia da luz do sol, ela recebe um nome especial. Ela é chamada de bacterioclorofila. E mais outra coisa interessante, na maior parte das fotossínteses feitas por bactérias, não existe a água como doador de hidrogênios, né? Nós temos aqui, por exemplo, o gás sulfídrico como fonte doadora de hidrogênios para a formação de matéria orgânica e também como fonte de redução do gás carbônico. Então olha só que bacana, nessa fotossíntese não se usa a água, se usa o CO2, se usa a luz do sol, absorve-se a luz do sol através de uma clorofila especial chamada de bacterioclorofila, e com isso você tem a produção de matéria orgânica, que não é a glicose, você tem uma formação de um composto orgânico muito mais simples, liberação de enxofre. Isso aqui é muito comum em bactérias sulfurosas, que vivem em fontes sulfurosas. Esse enxofre depois, elas acabam liberando, o que acaba dando o cheiro característico dessas regiões. E também a formação de água. Repare que nessa fotossíntese bacteriana não ocorre a produção de oxigênio, como ocorre na fotossíntese das algas, inclusive das cianobactérias que estão aqui no reino Monera, e também no caso da fotossíntese de plantas. Na fotossíntese das bactérias, na fotossíntese bacteriana, geralmente não irá ocorrer a produção de oxigênio. Agora, as bactérias e as arqueobactérias, algumas bactérias e algumas arqueobactérias, gostam de fazer um processo de formação de energia, de formação de composto orgânico, chamado de quimiossíntese. Na boa, galera, quimiossíntese nada mais é do que uma fotossíntese sem a utilização de luz.
Então, o que acontece? Na fotossíntese, a bactéria e a arqueobactéria pegavam a energia da luz para formar o composto orgânico. No caso da quimiossíntese, ao invés de pegar energia solar, a bactéria ela vai pegar energia de algum composto inorgânico, como, por exemplo, o nitrito. Então, o nitrito ele tem ligações e aí a bactéria extrai energia dessas ligações do nitrito. Como é que ela faz isso? Oxidando o nitrito. Então, na quimiossíntese eu tenho, na primeira etapa dela, um composto inorgânico, que pode ser algum composto que tenha nitrogênio, como nitrito, como amônia. Esse composto inorgânico pode ser alguma substância que tenha ferro, e você reage ela com o oxigênio. A partir daí, você vai formar um composto inorgânico oxidado mais energia química. Essa energia química é o ATP e o NADH. Tá? Então, você tem formação de ATP e de NADH aqui. Um detalhe muito importante que vale a pena ressaltar é que, por exemplo, ó, se eu colocar esse composto inorgânico, se eu colocar o nitrito, a energia desse nitrito vai ser usada para formar o ATP e o NADH, tudo bem? E mais, esse nitrito acaba sendo transformado em nitrato, que é esse composto inorgânico oxidado. Aonde é que você vê isso na natureza, gente? No ciclo do nitrogênio. Você já deve ter visto bactérias que existem no solo que transformam amônia em nitrito e depois em nitrato. Como é que essas bactérias conseguem fazer essa transformação? Basicamente fazendo quimiossíntese. Então elas fazem quimiossíntese, uma espécie faz uma quimiossíntese, transforma amônia em nitrito, outra espécie de bactéria pega o nitrito, faz quimiossíntese e transforma esse nitrito em nitrato. Então é um processo muito interessante que vale a pena a gente comentar aqui. Beleza, depois que a bactéria na quimiossíntese conseguiu produzir ATP e NADH, ela vai utilizar essa energia contida no ATP e no NADH na segunda etapa da quimiossíntese, que nada mais é do que... Ela é muito parecida com a fase escura da fotossíntese. Por quê? Ela irá usar CO2, ela irá usar água e ela vai usar a energia química produzida na primeira etapa da quimiossíntese. Com esses três elementos, ela consegue produzir o composto orgânico glicose e ainda irá liberar o oxigênio. Tudo bem? Então não se esqueçam que a quimiossíntese ela é uma fotossíntese sem a presença da luz. Aonde a bactéria vai pegar energia não da luz, mas sim de algum composto inorgânico. E nesse caso eu citei aí, por exemplo, compostos inorgânicos que contêm nitrogênio. Qual é o objetivo da quimiossíntese? Formar glicose e depois colocar essa glicose na respiração celular para a formação de bastante ATP.